2022. Então, rapaziada, vamos começar o seguinte. A gente vai falar dos conceitos bem básicos de cinemática. Só lembrando a vocês, quem não é inscrito aí no nosso canal, se inscrevam. Esse canal já falei várias vezes, é um canal que eu tenho conteúdos de física, conteúdos jurídicos. Mas essas aulas eu vou gravar mais algumas aulas de física que eu gosto. Enfim. Vamos falar de cinemática. Eu vou começar com a aula introdutória, bem simplesinha, depois a gente vai ter uma aula de exercício. Essa aula de hoje vai ser mais teórica, a gente vai demonstrar algumas fórmulas, coisa bem simples, coisa bem fácil. Eu vou falar de dois conceitos bem simples, que é o conceito de velocidade escalar média e aceleração escalar média. Então, primeiro, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. A ideia de deslocamento, a ideia de velocidade. Então, quando a gente fala de deslocamento, é a capacidade que um corpo tem de sair de um ponto ao outro. Ele mudar a sua posição no espaço. E aí a gente vai ter que definir algumas coisas, por exemplo, referencial. Então, como é que eu posso afirmar um objeto está em repouso? Eu posso afirmar que um objeto está em repouso para um determinado referencial. Por exemplo, neste momento, eu estou em repouso com relação ao chão de onde eu estou pisando. Mas eu não estou em repouso com relação ao carro que está passando lá na rua agora. Então, depende do referencial. A gente vai falar muito dessa ideia de referencial. Mas, para a gente começar aqui, como a gente vai falar de deslocamento e de velocidade, então, perceba o seguinte. Nesse caso aqui, nessas duas condições, a velocidade e a aceleração. Qual a diferença de um para o outro? A velocidade, ela vai fazer com que você mude a posição. Então, se eu tenho uma certa velocidade, eu consigo sair de um ponto até o outro. Então, a minha velocidade, ela gera um deslocamento. E a aceleração, ela gera um deslocamento? Qual é a função da aceleração? Isso no decorrer das aulas eu vou estar falando justamente dessa coisa de aceleração, e aí vocês vão entender que a aceleração ela vai estar relacionada com força. Ela está lá nas leis de Newton, a gente vai ver que existe uma relação direta entre força e aceleração, e ela é capaz de mudar a velocidade. Então, a aceleração ela vai gerar uma mudança de velocidade. Mas percebam, até então não estou falando de velocidade constante, não constante, aceleração constante, não constante. Para esses dois conceitos de velocidade escalar média e aceleração escalar média, a gente não vai se preocupar se a velocidade é constante ou não. Então imagine, eu estava correndo, eu dei esse exemplo na aula de hoje pela manhã para os alunos, eu estava correndo, percorri 5 km em X tempo, sei lá, 30 minutos, digamos que eu estou fora de forma. Então se eu correr 5 km em 30 minutos, pode ser que eu consiga correr com a mesma velocidade, ou não. Pode ser que eu comece a correr, corra, por exemplo, meio quilômetro em alta velocidade, pare, caminhe um pouquinho, depois corro de novo, caminhe um pouquinho. Então eu vou ter várias variações de velocidade, várias velocidades diferentes. Mas, se eu conseguir correr os 5 km em 30 minutos, a gente consegue definir qual vai ser a minha velocidade escalar média. Essa sala não tem ar-condicionado, está muito quente. Então, gente, para eu definir qual vai ser a minha velocidade escalar média, eu preciso de duas informações. Qual foi o deslocamento que eu tive? Qual foi o meu deslocamento, que eu vou chamar de ΔS, e qual foi o meu intervalo de tempo. Então, nós precisamos dessas duas informações. O deslocamento, que no caso aí foram 5 km, e o intervalo de tempo. Mas percebam, gente, esse deslocamento, ele vai estar relacionado, esse deslocamento, a gente vai dizer que ele vai estar relacionado a um referencial. Um referencial é uma posição inicial que eu vou ter em relação a um ponto, que eu defini como origem, e uma posição final também em relação a esse ponto que eu defini como origem. E essa ideia aí é muito importante, porque quando a gente vai falar lá em movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniforme, eu preciso muito estar bem consciente
ter bem internalizado essa ideia de origem, de referenciais, para não fazer confusão. Algumas questões, elas precisam que a gente esteja bem claro a ideia de referencial. Então veja só, nesse caso aqui, nós teremos o seguinte, esse ΔS, ele vai ser, imagine que ele saiu de um certo ponto, eu tenho uma origem, ele saiu de uma posição inicial e foi até uma posição final, certo? Ele tinha aqui foi no instante inicial e aqui foi no instante final. Digamos que eu não considerei que a origem, que ele partiu da origem ou que ele estava no instante zero. Eu comecei a contar, eu liguei o cronômetro e na hora que ele estava em tal ponto eu comecei a marcar. Eu digo, ó, tal, ele passou em tal ponto em tal instante. Então, por conta disso, gente, nós vamos ter um deslocamento que vai ser a posição final menos a posição inicial, certo? E nós teremos um intervalo de tempo que também vai ser o instante final, isso aqui parece um 7, é um termo, gente, menos o instante inicial. Então, essa aqui é a minha ideia de... Então, isso aqui é o meu deslocamento. E aqui é o meu intervalo de tempo. Então, se eu conheço o deslocamento e o intervalo de tempo, então nós conseguimos definir qual é a minha velocidade média, a minha velocidade escalar média, que é isso aqui, ó, gente. Então, essa aqui é a minha velocidade escalar média. E aí, nessa mesma ideia, a gente vai falar agora de aceleração escalar média. Então, pessoal, a gente vai falar agora da aceleração escalar média. Isso aqui também é bem simplesinho. É um raciocínio muito parecido. A questão que você vai lembrar é que, quando eu falo em a velocidade, ela está gerando um deslocamento. Ela gera uma variação na posição. Enquanto nós falarmos em aceleração, ela vai gerar, vou chamar de aceleração média, escalar média, ela vai gerar uma variação na velocidade. E essa variação vai ser constante? Aí a gente vai ver na instante. Por enquanto não. Então, a velocidade pode estar variando de uma maneira não constante. Nesse caso aqui, como eu estou falando de aceleração escalar média. Depois nós vamos falar em movimento retilíneo uniformemente variado. Aí vocês vão entender que ele vai variar de uma maneira uniforme. Se ele varia de uma maneira uniforme, vai ter que ter uma aceleração constante. Por enquanto, a gente ainda não vai considerar isso aí. Então, nesse caso, é a mesma ideia aqui. Se a velocidade gerou uma variação de espaço no intervalo de tempo, a aceleração escalar média, ela vai gerar uma variação de velocidade em determinado intervalo de tempo, certo? É a mesma coisa, não muda quase nada. Então, se eu tenho esse delta, gente, o delta aqui, ele sempre aparece na física como uma ideia de variação de alguma coisa. Neste caso aqui, variação de velocidade, variação do intervalo de tempo, variação de posição, variação do tempo. Então, é a mesma coisinha, ó. Aqui eu tenho a variação de velocidade, e aqui nós temos o intervalo de tempo. E até agora, e aí, gente, de maneira intuitiva, você já consegue até saber. Como na mesma ideia aqui, se a variação de posição foi S menos SO, a minha variação de velocidade, o meu ΔP, ele vai ser o quê? Velocidade final menos a velocidade inicial. Então aqui a velocidade final e aqui velocidade inicial. A mesma coisa
aqui, ó. Posição final, posição inicial. Instante final, instante inicial. Velocidade final, velocidade inicial. E o ΔT a gente é a mesma coisa, né? Não precisa nem botar, mas vou colocar aqui. É instante final menos o instante inicial. Então, gente, a minha... Desculpa, eu botei um C aqui. Toda hora eu estou botando aceleração centrípeta. A aceleração escalar média, ela vai ser simplesmente a variação da velocidade para um determinado intervalo de tempo. E é basicamente isso. Então, eu estou falando isso aqui, a gente vai falar agora de alguns movimentos particulares. Nesse caso aqui, eu não tenho necessariamente uma velocidade constante, uma aceleração constante, nem uma velocidade constante. Mas agora ele vai falar de dois movimentos que são mais específicos, que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Então a gente vai começar falando do movimento retilíneo uniforme, eu vou começar no próximo bloco de aula, e aí a gente fala de detalhe direitinho, bota as fórmulas e eu vou demonstrar algumas coisas para vocês. Então bora lá. Vou apagar o quadro aqui, rapaziada, vamos para o nosso terceiro bloco de aula. A gente vai falar agora de movimento retilíneo uniforme. Então, percebam, né? Primeiro, já está dizendo, é um movimento reto, a gente vai trabalhar, você vai analisar o movimento em linha reta, e ele é uniforme. Então, se ele é uniforme, quer dizer o quê? Os deslocamentos para o mesmo intervalo de tempo serão sempre os mesmos. Então, em cada 1 segundo, o objeto vai percorrer a mesma distância. Então, isso é o movimento retilíneo uniforme. E quando isso acontece, a velocidade ela é constante. Percebam, quando eu falava lá em velocidade escalar média, eu disse a vocês que a velocidade não precisava ser constante. Eu conseguiria saber essa velocidade escalar média, mesmo que a velocidade estivesse mudando no intervalo de tempo. Apenas sabendo qual o deslocamento e qual o intervalo de tempo, daria para descobrir qual seria a nossa velocidade escalar média. Aqui não, aqui vai ser diferente. Eu vou ter para o mesmo intervalo de tempo sempre o mesmo deslocamento. Então eu vou usar aquela mesma fórmula, ó, velocidade igual ΔS sobre ΔT. Só que agora eu não vou mais usar uma velocidade média, eu vou usar uma velocidade constante. E nós vamos fazer algumas considerações. Eu acho muito importante a gente demonstrar essa construção de fórmula, porque o aluno às vezes decora as fórmulas e não sabe como aplicar. Quando você usa, a gente vai chegar na fórmula que vocês já conhecem, já viram nos livros, até em macetes e tal, mas algumas considerações são bem importantes. Quais são essas considerações? Primeiro, eu vou considerar que no instante inicial, quando ele partiu da posição inicial, o meu instante inicial, ele vai ser igual a zero. Isso é uma consideração importante. É mais ou menos assim. Eu vou começar a marcar o movimento, eu peguei o meu cronômetro e zerei. Peguei o cronômetro do celular, do relógio e zerei. Então, eu comecei a contar com o cronômetro zerado. Então, isso é uma consideração importante. Beleza. E aí eu vou substituir aqui, ó, gente. Nós sabemos que essa velocidade constante vai gerar um deslocamento onde vai sair de uma posição inicial até uma posição final. Galerinha, eu botei uma origem. Essa posição inicial, ela tem que estar depois da origem? Não. Ela poderia estar antes da origem. Aí seria uma posição negativa. Se estiver na direita, vai ser uma posição positiva. Essa posição final poderia estar para cá. Aí eu teria uma velocidade negativa. Então, percebam isso aí. A gente não vai ter tempo negativo. Agora, posição, eu posso sim ter uma posição negativa, como eu posso ter uma velocidade negativa. Beleza? Então, preste atenção. Aqui é a mesma coisa que a gente fez na estante. Posição final menos posição inicial, instante final menos o instante inicial. Qual é a consideração que nós teremos aí? É que neste caso eu estou considerando que nós zeramos o cronômetro. E se eu zerei o meu cronômetro, esse meu instante inicial é zero. Aí vou ficar assim, ó, gente. V igual S menos SO sobre T menos zero. Qualquer número menos zero é ele mesmo, né? Então,
a minha velocidade ela vai ser S menos SO sobre T. O T0 some, né? Aí, gente, esse T que está aqui dividindo, ele pode vir para cá multiplicando. Então vai ficar V vezes T, lembrando que o ponto não é obrigatório, né? É igual a S menos SO. Se nós invertermos a ordem dos membros, eu vou ter que S menos SO é igual a VT. Tenham paciência, eu estou fazendo passo a passo. Eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade na parte de matemática, de equação de primeiro grau. Alguns alunos que estão iniciando aí o primeiro ano, vieram da pandemia e não viram direito os conteúdos, por isso a gente está indo no passo a passo bem simplesinho. Mas quem já está bem avançado, quiser avançar o vídeo, não tem problema nenhum, certo? Esse SO negativo, ele muda de lado, ele fica positivo. Então, S é igual a SO mais VT. É a famosa fórmula do sorvete. Então, isso aqui, gente, nós chamamos de equação ou função horária. Vou botar função horária. Função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. E aí é interessante colocar do movimento retilíneo uniforme, porque nós teremos uma outra função horária que também é da posição, só que vai ser do movimento retilíneo uniformemente variado. Então vai ser diferente. Então, primeiro, por que função horária? Porque vai depender do tempo. Eu vou regular a minha posição, a posição do meu objeto, do corpo ou do veículo, seja lá o que for, para um determinado instante. E aí a galera decora essa forma, e aí normalmente eu vou lembrar para você da particularidade. Toda vez que nós usamos essa equação, S igual a SO mais ET, o que é que você tem que lembrar? Que o cronômetro zerou, que eu estou utilizando dessa forma porque eu tenho um instante inicial igual a zero. Então é basicamente isso aqui, gente. Então nós temos aqui a equação do movimento retilíneo uniforme. Esse movimento, nesse movimento retilíneo uniforme, nós temos algumas considerações. Quais são as considerações? A primeira consideração é que a velocidade ela é constante. Vou botar aqui velocidade constante. E aí, é uma outra coisa que você deve saber, mas a gente vai falar. É um tipo de movimento. Porque, lembra que eu disse, quem é que faz a velocidade variar? É a aceleração. Se a velocidade não está variando, é porque eu não tenho aceleração. E tenha cuidado para você não fazer lambança. Quando eu digo que não tem aceleração, porque às vezes ela diz, a aceleração é constante. Não. Quando a aceleração for constante, nós teremos um movimento retilíneo também, uniformemente variado. Esse não é um movimento variado. Esse é um tipo de movimento que não há variação de velocidade, é um movimento uniforme. Então, nesse caso aqui, a aceleração vai ser igual a zero. Então, sempre que eu tiver um movimento retilíneo uniforme, nós teremos uma velocidade constante, uma aceleração igual a zero, e nós vamos usar essa função aqui. O professor, e nós não teremos função horária da velocidade para esse movimento? Claro que não, que você não é doido. Se a velocidade é constante, ela não muda com o tempo. Para que eu vou querer uma função horária se não há mudança na função? Então não faz sentido algum. Então nesse movimento nós vamos trabalhar apenas com a função horária da posição. Eu vou demonstrar agora o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai ver as equações e aí talvez ainda nessa aula a gente faça uma questão ou outra desses movimentos. Eu vou pensar, se essa aula não ficar muito estendida, a gente grava uma aula só de resolução de exercícios, né? Então, por enquanto, a gente faz uma aula de demonstração da parte teórica toda e depois a gente faz uma aula de resolução de exercícios. Belezinha? Então, nós vamos agora fazer um VaptVupt aqui e vamos para um próximo bloco onde eu vou falar de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai falar agora do movimento retilíneo uniformemente variado. Então veja só, nesse movimento nós teremos uma mudança. Nesse caso agora nós não temos mais
uma velocidade constante. Essa velocidade ela vai variar, só que ela não varia de qualquer maneira, ela vai variar de maneira proporcional. Então, para o mesmo intervalo de tempo, nós teremos uma mesma variação de velocidade. E isso vai acontecer por um motivo, que neste movimento nós teremos uma aceleração constante. E aí, pelo fato dessa aceleração ser constante, a gente vai usar aquela mesma ideia que eu usei no instante. Nós usamos a equação da velocidade escalar média para chegar naquela função horária da posição. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar a função da aceleração escalar média, que é ΔV sobre ΔT, só que eu vou lembrar que essa aceleração agora, ela vai ser constante. E aí eu vou partir da mesma consideração. E qual foi a consideração? Que nós teremos um instante inicial igual a zero, ou seja, eu vou zerar o meu cronômetro para calcular esse movimento. E aí como vai ficar? A aceleração vai ser, quem é ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial, a gente viu no instante, e o intervalo de tempo é o instante final menos o instante inicial. E aí eu vou fazer a mesma coisa, gente. Como eu sei que a variação, que esse instante inicial é zero, vai ficar que a aceleração é V menos VO sobre T menos zero, ou seja, a minha aceleração ela é igual a V menos VO sobre T. E aí, esse T que está dividindo, ele vem para cá multiplicando, vai ficar aqui A vezes T igual a V menos VO. Eu vou inverter a ordem aqui. V menos VO é igual a T. Aí, gente, o menos VO está negativo, vai para o lado positivo, é aquela mesma ideia que a gente fez no instante, né? Então, V vai ser igual a VO mais AT. Isso aqui, nós chegamos a uma função horária lembrando mais uma vez que é uma função, é horária porque depende do tempo, né? É uma função horária, só que agora não é da posição, é uma função horária da velocidade função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, nesse movimento retilíneo uniformemente variado, ao contrário do movimento retilíneo uniforme, lá eu não tinha aceleração. A aceleração era zero. Aqui não. Aqui nós teremos aceleração, porém ela vai ser constante. E ela vai gerar uma mesma variação de velocidade para o mesmo intervalo de tempo. E por isso nós usamos a equação, a função da aceleração escalar média, só que agora a gente partiu, considerou o instante inicial igual a zero, substituímos e chegamos na função horária da velocidade, V igual a VO mais AT. O pessoal decora com macete, né? O pessoal diz assim, os vermes voadores atacam a Terra, enfim. Tem várias maneiras de decorar isso aqui, que é muito simples, né? A outra é do sorvete, S igual a SO mais VT. Então, isso aqui é bem simplesinho, né? A fórmula dos vermes voadores, que é a minha função horária da velocidade. Só que, veja bem, a velocidade está variando, gente. Se está tendo velocidade, então está havendo deslocamento. Logo, nós não teremos apenas uma função horária neste movimento. No movimento uniforme, eu tinha apenas a função horária da velocidade da posição, porque a velocidade era constante. Aqui nós teremos duas funções horárias. Teremos uma função horária para a velocidade e nós teremos também uma função horária da posição. Eu vou fazer mais um bloco, a gente vai apagar, e a partir dessa função horária aqui, nós vamos demonstrar como chegar na função horária da posição. A gente vai continuar esse bloco de aula aqui agora, a gente vai demonstrar a função horária da posição desse movimento. Então a gente vai falar agora na função horária da posição
perceba o seguinte, ó, eu tenho velocidade em função do tempo, certo? Então, existe uma informação aqui que vocês vão guardar que vai ser útil para resolver várias questões. Toda vez que você tiver um gráfico, velocidade em função do tempo, velocidade em função do tempo, não é outra coisa não é gráfico da posição não, é velocidade em função do tempo. Nós vamos dizer que essa área abaixo do gráfico, essa área, ela vai ser numericamente igual ao deslocamento. Então, falou o gráfico, velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. E aí, gente, de cara aqui você já vê que é uma figura muito simples, é um trapézio. Mas como alguns alunos têm dificuldade em matemática, em geometria, né? Eu vou pegar esse trapézio e dividir. Nós vamos calcular essa área aqui, ó. A área toda. Então eu vou dizer que ΔS é igual a essa área total. Onde essa área total, eu vou dividir em duas áreas. Uma área 1, que é essa figura aqui, um retângulo, e uma área 2, que seria esse triângulo retângulo, certo? Então, ΔS vai ser igual a área 1 mais a área 2. Aí vai ficar bem simples, gente. Percebam que o instante inicial é t igual a zero, a gente já considerou isso lá no início, né? E nós temos que essa área é um retângulo. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a altura. Então, não tem nenhum segredo, não. Então, ΔS vai ser igual base, que é t, né? De 0 a t é t, vezes a altura, que é VO. Vezes VO, que é daqui para cá. Esse pedaço aqui, ó, gente, agora eu vou calcular isso aqui. Lembra, esse pedacinho aqui, daqui para cá, vai ser isso tudo, lembra, V é de 0 aqui, VO é até aqui. Então esse pedaço aqui de cima vai ser o quê? Tudo menos o de baixo, ou seja, isso aqui é V menos VO. Essa parte aqui, ó. Certo? Até aqui, o desenho está meio triste. Aí você vai fazer, então, quem é essa minha figura? Base, a área 2 vai ser base, que é a mesma coisa, T, vezes a altura, que é esse pedacinho, que é V menos VO. É tudo isso aqui menos o de baixo. Então, V menos VO. Só que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, você vai dividir isso aqui por 2. Pronto. Eu vou organizar para ficar mais bonitinho. ΔS vai ser igual, T vezes VO é VO vezes T. Mas, agora observe, eu ainda copiei aqui as duas linhas, eu botei que V menos VO era igual a T, joguei o VO para cá, ficou V igual a VO mais a T. Então, quem é V menos VO? A T. Eu vou substituir no lugar de V menos VO, eu já deixei aqui nesse sentido, já com essa intenção, para vocês enxergarem isso. A gente vai fazer uma mágicazinha aqui, é só substituir T, no lugar do V menos VO, eu coloco AT, tudo isso sobre 2. Então, como é que vai ficar a nossa equação? ΔS, que eu conheço, que é S menos SO, é igual a VOT, mais, a gente, T vezes T, T ao quadrado. Então, vai ficar A vezes T ao quadrado dividido por 2. Para ficar bonitinho, esse menos SO, eu vou jogar para o outro lado. Então vai ficar o quê? S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui é que é a nossa função horária. Vou botar aqui para escrever tudo de novo. É a nossa função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variável. Posição final, posição inicial, VO é velocidade inicial, a minha aceleração constante e T ao quadrado é a distância, né, gente? Então, para um determinado instante, eu consigo definir a minha posição. Então, nós teremos duas funções no movimento retilíneo uniformemente variável. Temos a função horária da posição e a função horária da velocidade. Aí você diz, professor, eu já vi também um negócio chamado equação de Torricelli. Não é uma outra função, não?
É uma equação. Poderia até chamar de função, mas é uma equação. A verdade, gente, o pessoal tem que ter um cuidado, porque a equação de Torricelli, ela não é uma terceira função horária, não. A equação de Torricelli é uma simplificação, é um atalho que a gente faz quando eu tenho que usar as duas equações. Que às vezes eu tenho uma velocidade, substituo a posição ou vice-versa. Então, o que é que você tem? A equação de Torricelli, eu vou falar dela logo agora em seguida, ela vai ser a junção dessas duas equações, onde eu não preciso usar o tempo. Então, imagine que eu achei aqui o tempo nessa equação, substituí na de cá e aí resolvi. Para você não fazer todo esse passo, toda essa trabalheira toda, a gente pega e usa a equação de Torricelli. Por isso que eu gosto de demonstrar a equação de Torricelli, para você entender que ela não é uma terceira equação, ela não é uma terceira função, ela é simplesmente a junção das minhas duas equações horárias, das minhas duas funções horárias, só que eu vou simplesmente substituir o tempo. Eu vou tirar o tempo das equações e usar uma equação que não depende do horário. Então não é uma função horária porque não depende do tempo. Certo? Então a gente vai dar um papo de rua, vocês anotem, dá uma pausa aí sem minha presença na frente, dá uma pausa, tira um print, ou então você para o vídeo e copia, certo? E a gente vai falar agora da equação de Torricelli, que é uma equação do movimento retilíneo uniformemente variado, porém ela não precisa do tempo. Então, pessoal, dando continuidade, a gente vai falar agora da equação de Torricelli. Como eu disse a vocês na instante, é uma equação que deriva dessas duas equações. A gente vai fazer, é como se eu pegasse um sisteminha de equações e substituísse uma na outra. Então, qual é a grande característica da equação de Torricelli? Quando é que eu vou usar essa tal equação de Torricelli? Ela é para complicar minha vida, para facilitar? Para que serve? A gente vai usar em algumas situações que eu não preciso do tempo, ou não tenho tempo, ou não estou procurando. Então, algumas vezes você vai ter que pegar as duas equações, encontrar o tempo em uma equação e substituir na outra equação para achar uma posição ou velocidade. Então, a equação de Torricelli, você vai pular essa etapa. Então, bora demonstrar como é que chega na equação de Torricelli? É muito simples. Eu vou pegar a primeira equação, V, que é igual a VO mais AT, certo? E a gente vai isolar o tempo aqui. Só isolar. Simples manuseio matemático. Simples. Eu vou jogar o VO para cá. Então, V, o VO positivo ele V negativo, que é igual a A vezes T. Vou inverter a ordem dos membros. A vezes T igual a V menos VO. E aí o aluno chega e professor, não tinha que mudar o sinal não. Quando você inverte os membros totalmente, eu não preciso mudar o sinal. Então, se você mudar o sinal, você vai multiplicar por menos 1 depois e volta tudo ao sinal anterior. Então não precisa. Se eu mudasse apenas um termo, aí sim, certo? E aí, gente, o A que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, T é igual a V menos VO sobre A. Pronto. Então, nós isolamos o instante. E aí, agora, eu vou pegar esse tempo e vou substituir na segunda equação. Então, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse SO e jogar para cá. Então vai ficar S menos SO é igual VO. Aí, gente, no lugar que tiver tempo, eu vou botar isso aqui, ó. Quem é T? V menos VO sobre A. Então, VO vezes V menos VO sobre A. Mais, mesma coisa, ó. A, eu vou colocar assim, ó. A sobre 2 vezes T ao quadrado, certo, gente? A sobre 2 vezes T ao quadrado. Quem é T? De novo. V menos VO sobre A, porém tudo isso ao quadrado. Aí, pessoal, tem gente que dá um nó na cabeça e faz uma confusão e diz que é difícil, choraminga. As pessoas gostam de ficar choramingando, de mimimi. Então, sem frescura, gente, é matemática boba. É coisa simples, coisa maternal. Então, bora fazer aqui. S menos SO, eu sei quem é. Delta S. Vou botar aqui delta S, ó.
vai fazer o processo inverso. Ao invés de substituir data S por S menos SO, eu botei S menos SO igual a data S, para ficar menor. Aqui eu vou aplicar distributivo, ó. V vezes VO, VO, V. Mais vezes menos, menos. VO vezes VO, VO ao quadrado. Tudo isso sobre A. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou fazer logo assim, ó. 2 vezes A, 2A. Aí vai ficar um A aqui fora, ó. Vezes. Isso aqui, gente, é um produto notável da diferença. E como é que a gente resolve o produto notável da diferença? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou então você faz V menos VO vezes V menos VO. Aplica distributivo e resolve. Mas você já é um aluno de primeiro ano, do ensino médio, um cara inteligente, não vai ficar fazendo esse negócio de menino. Você vai fazer o quadrado do primeiro, V ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, V, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é VO ao quadrado. Fecho parêntese. E aí eu vou só organizar. Eu posso cortar, gente. Só que temos só um detalhezinho, gente. Um errozinho aqui. Isso aqui é A ao quadrado, viu? Então 2A ao quadrado. Certo? Porque está tudo isso aqui dentro do parênteses. Então esse A aqui é A ao quadrado. Ó. Aí eu posso cortar esse A de cima com esse quadrado aqui. Porque A ao quadrado é A vezes A. Você corta o 2 e ficou apenas um A. E aí vamos resolver? Delta S é igual V. Olha, eu vou só arrumar aqui. VOV menos VO ao quadrado mais sobre A mais V ao quadrado menos, gente, 2VVO é a mesma coisa que 2VOV mais VO ao quadrado, tudo isso sobre 2A. Aí eu vou fazer o seguinte, como eu tenho duas frações, a gente vai tirar o MMC. O MMC, gente, entre 2A e A é 2A, porque 2A dá para dividir por A e dá para dividir por 2A. Então, delta S é igual. Aí o MMC aqui vai ser o quê? 2A. Certo? Aí vai ficar 2A dividido por A. Se eu tenho 2A e eu divido por A, sobra 2. Então, 2 vezes isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes VOV menos 2 vezes VO ao quadrado, certo? Mais 2A dividido por 2A, qualquer número que eu divido por ele mesmo vai dar 1. Então, 2A por 2A dá 1. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, você, como é mais, não vai mudar o sinal. Então, vou repetir isso aqui tudo. Ó, mais V ao quadrado menos 2 VOV mais VO ao quadrado. Pronto, gente. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 2A, como ele está no membro todinho aqui, está dividindo, eu vou jogar ele para cá multiplicando. Então eu vou pegar esse 2A, vai ficar 2 vezes A vezes delta S, que é igual. Olha, 2VOV positivo, 2VOV negativo, cancela, né? 2 jacas menos 2 jacas menos 2 jacas dá 0 jaca. Aí eu tenho menos 2V ao quadrado com mais 1, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. O maior módulo é negativo, 2 menos 1, 2. Dá 1, perdão. Então vai ficar menos VO ao quadrado e sobrou aqui mais VO ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, esse menos VO ao quadrado eu vou jogar para cá. Como ele está negativo, ele vem positivo, então vai ficar VO ao quadrado mais 2 vezes A delta S, que é igual a V ao quadrado, e estamos chegando lá. Aí agora eu vou pegar e inverter a ordem. Então, gente, vou escrever isso aqui primeiro e isso aqui depois. Então, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S,
Isso aqui é justamente o que nós estamos procurando, que é a equação de Torricelli. Então essa aqui, gente, é a equação de Torricelli. Observe, nessa equação de Torricelli não aparece o tempo, só aparece a velocidade final elevada ao quadrado, a velocidade inicial elevada ao quadrado e 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então essa aqui é a nossa equação de Torricelli. Então perceba o seguinte, o que é que você tem que se ligar aqui? Por que eu demonstrei isso tudo? Porque quando você está usando a equação de Torricelli, você está pulando isso aqui tudo, cara. Você deixou de fazer todo esse passo matemático para usar isso aqui. É como se eu estivesse substituindo valores no tempo para achar isso aqui, só que eu pulei todas essas etapas e usei isso aqui. O professor precisa saber disso tudo, precisa entender que não é uma terceira função horária e que é uma equação que simplesmente facilita por ser a junção dessa resolução de sistema. É um sistema já resolvido. Então você já resolveu o sistema, já substituiu o tempo na outra equação. Só que na hora de resolver sua questão, cara, você não vai fazer isso tudo. Você já vai pegar a equação de Torricelli pronta e acabar de jogar lá. O que você tem que ter na sua mente é que você está usando esse passo a passo todo. E aí o aluno disse, pô, professor, por que não ensinou logo a equação final? Porque você não é burro, você é um cara inteligente, você tem a capacidade de ter um conhecimento sem precisar usar. Algumas coisas a gente tem na mente da gente, só que a gente não precisa usar. Então, só que você precisa saber. Quando você não sabe, você está agindo de maneira irracional. Você está indo porque alguém disse, você está indo pelo impulso. Você não sabe o que está fazendo. Então, na vida, a gente precisa disso. A gente não precisa usar tudo que a gente sabe, mas a gente precisa saber. Então, quando você tem um conhecimento, você sabe o passo que você está pulando, então você vai fazer aquilo com mais segurança, vai saber resolver a questão. O aluno vira e diz, professor, eu sei as fórmulas, mas não sei aplicar. É justamente porque o cara tem preguiça de raciocinar, de interpretar a questão, de interpretar o enunciado para conseguir chegar a uma solução. E é isso que o meu aluno vai fazer. O meu aluno ele vai entender o procedimento, mas ele vai fazer de maneira rápida. Ele vai simplesmente pegar a equação final e resolver. Esse é o ponto fundamental. É isso aí que você tem que se ligar. Você tem que prestar atenção, você tem que entender. Então, se você é como no mundo jurídico, a gente às vezes, você lê um monte de doutrinadores, mas você vai fazer uma peça mais enxuta às vezes. Mas você faz uma peça, uma petição enxuta, porém você sabe que tal doutrinador defende um posicionamento, outro doutrinador defende outro posicionamento. Isso aí vocês não são advogados, mas isso é uma ideia de lógica, de raciocínio lógico. Então, até mesmo para você peticionar, para você ser um advogado, para você ser um médico, qualquer área de conhecimento que você vá atuar, você precisa ter discernimento e ter um bom raciocínio para você saber o que é mais adequado você aplicar ou não. O médico ele vai ter que saber se ele vai fazer, tem uma cirurgia, tem um procedimento que é mais complicado, outro mais simples, mas aquele mais complicado ele vai gerar uma segurança tantos por cento mais do que o tal outro procedimento. Isso, gente, é raciocínio lógico, porque o cara está lidando com a vida, se ele errar, ele simplesmente pode matar a pessoa. Então, tudo na vida a gente precisa raciocinar, pensar, a gente precisa escolher, fazer escolhas, e fazer escolhas é você ter conhecimento. Sem conhecimento você está jogando, você está arriscando, você está apostando, não é fazer apostas. Eu não sou fã de aposta. Eu acho que a vida a gente não pode estar apostando, que é um risco muito grande. A gente deve estar escolhendo com base no nosso conhecimento. Quando você escolhe com base no seu conhecimento, você tem um risco de errar muito menor. É mais ou menos aqui. Quando você entende o contexto, quando você entende o passo a passo, a demonstração, tudo, você consegue aplicar a sua equação de maneira muito mais eficaz, com muito menos chance de errar. Então, galerinha, com isso aqui nós vamos fechar a nossa primeira aula de cinemática, essa aula 01. Foi uma aula introdutória, foi uma aula de teoria, a gente não resolveu nenhuma questão, mas na aula 2
nós vamos voltar fazendo questões de velocidade média, fazendo questões de movimento retilíneo uniforme, questões de movimento uniformemente variado. Eu vou começar a embaralhar as coisas para você conseguir saber qual é a questão que eu vou usar, qual é o tipo de movimento que eu vou usar. Então a gente não vai fazer só questões de